Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouco da diferença entre se trabalhar com normalidade ou trabalhar com mols por litro. A concentração em mols por litro você já conhece. Como eu a determino? Concentração é quantidade de matéria ou número de mol por volume em litros. E se eu precisar determinar o número de mol ou quantidade de matéria, é a massa do meu soluto pela massa molecular do meu soluto. Então essas são as duas formulinhas para eu determinar a concentração em mols por litro de uma solução. Agora vamos ver normalidade. A normalidade começa com a diferença, em vez de quantidade de matéria ou número de mol, nós trabalhamos com o número de equivalente. O número de equivalente dividido pelo volume, também em litros. Comparando o número de equivalente com o número de mol, o número de equivalente é a massa sobre o que nós chamamos de equivalente grama. Então observe que a diferença de eu trabalhar com o número de mol e o número de equivalente é que para o número de mol eu uso a massa molecular e para o número de equivalente eu uso o equivalente. Mas o que é o equivalente? O equivalente, a fórmula é a massa molecular dividido por um fator x. Então, antes de eu achar o equivalente de um soluto, de um íon, de uma molécula, eu preciso saber o que é esse x. Tem vários modos de eu determinar o valor de x. Neste momento inicial do nosso estudo, eu vou ter o número de íons H+ ionizáveis. Então, por exemplo, o HCl, X vale 1, porque eu tenho um hidrogênio ionizável. Para o H2SO4, o X é igual a 2. Para o H3PO4, eu posso até ter o X valendo 3. Se eu estiver trabalhando com uma base, é o número de hidroxilas. Então, por exemplo, para o NOH, eu só tenho uma hidroxila, então o X vale 1. Para o AlOH3, eu tenho X valendo 3, ou seja, eu consigo neutralizar 3 das hidroxilas. Se eu estiver trabalhando com sais, é o número de cargas do íon. Então, por exemplo, o Ca2+, o X vale 2. O Al3+, o X vale 3. E assim sucessivamente. E, por último, o número de elétrons em reações de óxido-redução. Então, por exemplo, se na redução do cobre 2 precisa de 2 elétrons para fazer essa redução, o X é igual a 2. Para o ferro 3 ser reduzido a ferro 2, uma correção, para o ferro 3 ser reduzido a ferro 2, X é igual a 1. Então, observe com atenção. Quando o X vale 1, a concentração normal é igual à concentração em mols por litro. Porque, como esse X vale 1, o equivalente é exatamente igual à massa molecular. Sendo igual, então a massa molecular aqui e aqui são iguais, a normalidade
e a concentração em mols por litro tem o mesmo valor.